Oi, gente, tudo bem? Vou falar com vocês sobre respiração celular, tá? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Esse é um assunto difícil. Se eu fosse vestibulanda, não sei se eu gastaria tempo de estudo tentando memorizar isso, tentando aprender isso. Mas isso fica a critério de vocês, tá? O mais importante é você pegar o produto de cada fase da respiração celular. Então, preste bem atenção no produto desses processos. Tá, o que é a respiração celular, galera? A respiração celular é o processo através do qual a célula vai retirar a energia presente nas ligações químicas das moléculas de alimento que a gente ingere e transferir essa energia para as moléculas de ATP, que vão, por sua vez, disponibilizar essa energia para a realização dos processos celulares. Tudo bem? Então, olha só esse esquema. Eu tenho proteína, polissacarídeo e lipídio, tá? Basicamente, isso aqui é proteína, açúcar e gordura, beleza? O que a gente come. No nosso organismo, eles vão sofrer uma série de reações catabólicas, ou seja, reações de quebra de molécula, e vão ser quebrados em aminoácidos, monossacarídeos e os lipídios em glicerol e ácidos graxos. O resultado dessas reações catabólicas vai ser a formação de uma molécula chamada acetil-CoA. O acetil-CoA é o ponto de convergência, ó. Tudo leva ao acetil-CoA. E o acetil-CoA, ele vai entrar, por sua vez, no ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, tá? O acetil-CoA, ele vai se juntar com uma molécula chamada oxalacetato e vai entrar no ciclo de Krebs, onde ele vai produzir ATP e ele vai produzir também NADH e FADH2. Essas moléculas de NADH e FADH2, por sua vez, vão chegar lá na fosforilação oxidativa e vão transferir elétrons para o oxigênio, e na medida que elas transferem elétrons para o oxigênio, elas vão gerar ATP, tudo bem? Então, isso aqui é uma visão geral para vocês. Aqui a definição de respiração celular é o processo pelo qual você vai ter a retirada da energia química nas moléculas de alimento e transferência dessa energia para moléculas de ATP. A nossa respiração celular ela vai ser constituída por 3 etapas, tá? Glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. A glicólise ela vai ocorrer no citosol e ela vai ser um processo que vai transformar a glicose em piruvato, produzindo 2 moléculas de ATP, tá? Então, uma molécula de glicose vai ser clivada em 2 piruvatos, produzindo 2 moléculas de ATP. Você vai ter também a produção de 2 moléculas de NADH. Esse piruvato ele vai entrar na mitocôndria, vai ser transformado em 2 moléculas de acetil-CoA. Acetil-CoA vai entrar no ciclo de Krebs, vai produzir mais ATP, vai produzir mais NADH e FADH. Essas 2 moléculas de NADH e FADH vão entrar na fosforilação oxidativa e vão produzir mais ATP, tá? Essa é a visão geral. No geral, a expressão celular, através da quebra de uma molécula de glicose, produz cerca de 32 moléculas de ATP. 32 moléculas de ATP a partir de uma glicose. Então, vamos falar da primeira etapa da respiração celular, que é a glicólise. O que é a glicólise? Ela é uma sequência de 10 reações, tá? Em que você vai ter a quebra da molécula de glicose, uma única molécula de glicose vai ser quebrada em 2 moléculas de piruvato, também chamada de ácido pirúvico, tá? Piruvato e ácido pirúvico é a mesma coisa. Nesse processo de quebra de uma molécula de glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico, você vai ter a liberação de 4 íons H+, e desses 4, 2 H+, vão ser capturados por 2 moléculas de NAD. E esse NAD, a partir do momento que ele capturou esses 2 H+, ele vai se tornar NADH. Então, qual que é o saldo da glicólise, tá? O saldo vai ser, ou seja, o resultado final. Qual que é o resultado final disso? 2 moléculas de piruvato, 2 ATPs e 2 NADH, tá? Como vocês observam nesse esquema, a glicólise ela é um processo que, para ela ocorrer, ela vai ter gasto energético de 2 moléculas de ATP. Onde que eu estou vendo isso? Aqui no vermelhinho, ó. Entrou um ATP, gastou, saiu o ADP.
entrou um ATP, gastou e saiu um ADP. Quantas vezes isso ocorre? 2. 1, 2, tá? Gasto energético de 2 moléculas de ATP. Só que, nesse mesmo processo, você vai ter depois a produção de 4 moléculas de ATP. Olha aqui, ó, entra 2 ADP, sai 2 ATP, entra 2 ADP, sai 2 ATP. O resultado de 4 ATP que foi produzido menos 4 ATP que foi produzido menos 2 ATP que foi gasto é 2 ATP. Ou seja, o saldo é de 2 ATPs. Tudo bem? Além disso, você vai ter a redução de uma molécula de NAD a molécula de NADH, que vai ocorrer 2 vezes, tá? Então, aqui, ó, duas moléculas de NAD vão chegar e vão ser convertidas, reduzidas, tá? Reduzidas a 2 moléculas de NADH, tá? Porque elas vão capturar 2H+. Então, aqui, ó, equação geral da glicólise, uma molécula de glicose mais 2 ADP mais 2 fosfatos mais 2 NAD+, vão se transformar em 2 moléculas de piruvato, tá? 2 moléculas de ATP, porque você vai tchuk, ATP, tá? E o NAD, que eram 2 moléculas de NAD, tchuk, virou NADH. 2 moléculas de NADH, beleza? Tá. Depois que ocorre essa reação de glicólise, a nossa respiração celular continua com a etapa de conversão do piruvato a acetil-CoA, através da descarboxilação oxidativa, tá? Então, o que vai acontecer? Você teve a produção de 2 moléculas de piruvato, olha lá, da glicólise a gente teve como resultado 2 moléculas de piruvato, 2 ATPs e 2 NADHs, beleza? Esses 2 piruvatos, eles vão continuar, foram produzidos lá no citosol, e eles vão atravessar para dentro da mitocôndria através de um transportador. Lá dentro da mitocôndria, ele vai sofrer essa reação chamada descarboxilação oxidativa. Então, o piruvato, ele vai se unir a uma coenzima chamada coenzima A. Piruvato mais coenzima A vai se transformar em acetil-CoA, liberando uma molécula de ácido carbônico. Por isso que eu chamo de descarboxilação. Perdeu descarboxilação oxidativa, perdeu um ácido carbônico. E aí, nesse processo, você vai ter também a redução de uma molécula de NAD a uma molécula de NADH. Isso por piruvato. Como a glicólise ela produz 2 piruvatos, esse processozinho aqui ele vai formar 2 moléculas de NADH para a gente. Tudo bem? 2 moléculas de NADH e 2 moléculas de acetil-CoA. Tudo bem? Isso tudo aqui ó, é o que acontece com o piruvato. Como a glicólise deu para a gente 2 piruvatos, eu vou multiplicar isso por 2. Tá? 2 acetil-CoA, 2 NADH, 2 gás carbônico. E aí, a gente chega no ciclo de Krebs, tá? O ciclo de Krebs, ele também vai ser chamado de ciclo do ácido tricarboxílico ou ciclo do ácido cítrico, tá? E ele vai ser um ciclo porque ele começa com o oxalacetato reagindo com acetil-CoA. Aí acontece um monte de coisa e ele termina no oxalacetato de novo. Então, como o oxalacetato ele é regenerado, a gente fala que ele é um ciclo. Tudo bem? É um ciclo de Krebs, beleza? Então, como que inicia o ciclo de Krebs? Ele vai começar com uma reação entre o acetil-CoA e o oxalacetato, tá? Eles dois vão sofrer uma reação, vão formar uma molécula de citrato, que é o ácido cítrico, mesma coisa, citrato e ácido cítrico, e vão liberar a coenzima A, tudo bem? Esse citrato ele vai sofrer uma série de reações e ao longo desse processo ele vai ter a produção de NADH, vai ter a produção de a liberação de CO2, vai ter a produção de ATP diretamente e vai ter a produção de FADH2, tudo bem? Então, cada volta no ciclo de Krebs vai gerar, vamos contar? Vamos contar junto, ó.
Cada volta vai dar para a gente 3 moléculas de NADH, um NADH, 2 NADH, 3 NADH. Cada volta vai dar para a gente uma molécula de FADH, então FADH, achei, um FADH. Cada volta vai dar para a gente 2 moléculas de CO2, então vamos lá, 1, 2. E cada volta vai dar para a gente uma molécula de ATP. Achei ela aqui, ó, uma molécula de ATP. Como eu vou ter 2 piruvatos, cada piruvato vai formar um acetil-CoA, cada acetil-CoA vai entrar no ciclo, reagir com o etilacetato, formar um citrato, dar uma volta. Então, tudo isso vai ser multiplicado por 2. Então, a partir de uma glicose, a gente vai ter 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH2 e 2 ATP. Aqui, de novo, ó, e eu deixei essas figurinhas para vocês exercitarem isso de contar quantas moléculas. Eu quero que vocês deem pausa no vídeo e contem quantos NADH você vê aqui, quantos FADH você vê aqui e o GTP, né? Na verdade, o ciclo de Krebs tem a formação de GTP, mas ele é equivalente energeticamente ao ATP. Então, a gente fala que forma-se um ATP no ciclo de Krebs, beleza? Tanto que tem algumas figuras que usam GTP e outras que usam ATP. Nessa aqui eu tenho GTP, na do slide anterior eu tenho ATP. Olha lá, ó. Aqui é ATP. Aqui é GTP. Porque eles são equivalentes, não tem diferença. Tá. Então, o produto final de uma volta no ciclo de Krebs é 2 CO2, 3 NADH, 1 FADH e 1 GTP, que é a mesma coisa que ATP. Isso é importante, gente, o produto. Memoriza isso. É o que vai cair no seu vestibular. Pausa no vídeo, quero que você conte de novo as moléculas que são formadas. E aí a gente chega na fosforilação oxidativa, tá? O que é a fosforilação oxidativa? É a parte da respiração celular, o estágio da respiração celular em que vai ser produzido mais ATP, tá? E nessa etapa da respiração celular, você vai ter a reoxidação das moléculas de NADH e FADH. Então, lembra que a molécula de NAD+, e FAD sofreu redução para formar NADH e FADH2 ao longo dos processos anteriores? Então, agora, na fase de fosforilação oxidativa, vai ocorrer o contrário. Elas vão ser reoxidadas, formando NAD e FAD. Tudo bem? Nessa reoxidação, você vai ter a liberação de elétrons com alto nível energético, que vão fazer a redução do oxigênio em moléculas de água. E na medida que a energia liberada por esses elétrons vai sendo transferida até a molécula de oxigênio, para reduzir o oxigênio à água, na medida que vai ocorrendo essa transferência de elétrons na membrana interna da mitocôndria, você vai ter a geração de energia, e essa energia vai ser utilizada para síntese de moléculas de ATP, tudo bem? Na próxima aula eu vou falar especificamente da fosforilação oxidativa, que tem bastante detalhe. Obrigada, gente, é isso.